O tabernáculo de Moisés. Parte 17. No vídeo anterior, exploramos o altar de incenso e sua relação com o papel do sumo sacerdote no tabernáculo. Foi destacado que o incenso representava as orações dos santos e que seu uso era exclusivo no lugar santo. Além disso, examinamos como o sumo sacerdote carregava as orações do povo a Deus, simbolizando o ministério de intercessão realizado por Cristo no santuário celestial. O incensário de ouro, utilizado no dia da expiação, reforçou a importância da oração intercessora diante de Deus. No vídeo de hoje, mergulharemos nos ingredientes específicos do incenso mencionado em Êxodo 30, estoraque, ônica e gálbano. Cada um deles carrega um significado profundo, apontando para elementos essenciais de uma adoração verdadeira. Vamos ao conteúdo. As especiarias aromáticas do altar de incenso. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo, será para vós outro santíssimo. Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar será eliminado do seu povo. Êxodo 30 do verso 34 ao 38. Deus ordenou a Moisés que o incenso que seria queimado no altar que ficava no lugar santo do tabernáculo deveria, entre outros, ter como ingredientes principais o estoraque, a ônica e o gálbano. Estes ingredientes têm um significado profundo dentro da simbologia bíblica, se não vejamos. Estoraque. Este primeiro ingrediente tipifica a espontaneidade, visto que o estoraque era uma leve resina que era liberada voluntariamente de uma árvore. Isto nos faz entender que uma verdadeira adoração deve ser espontânea e não forçada, deve partir de um coração grato e não murmurador, deve ser pelo espírito e não de forma religiosa, deve partir do interior humano e não apenas dos lábios. Ônica. Um tipo de molusco encontrado no fundo do Mar Vermelho. Aqui temos o segundo elemento, a busca profunda. Isto é muito importante para uma verdadeira adoração. Assim como a ônica não era obtida na superfície e sim lá no fundo do mar, assim deve ser nossa adoração, do mais profundo do nosso ser. Gálbano. O gálbano era uma planta que ao cortar e esmagar seus galhos liberava uma resina odorífera. Aqui está o terceiro elemento para uma verdadeira adoração, adorar a Deus em meio às lutas e provas. Como assim? O perfume somente se conseguia com o esmagamento das folhas e caules da planta, assim é o louvor do cristão. Existem situações que nos machucam e nos faz sentir abatidos e quase destruídos, porém é daqui que vem o profundo e mais puro louvor, quando o crente neste momento consegue adorar o perfume se manifesta. Jó passou por este, digamos, processo gálbano, e, mesmo moído em sua alma e carne, ainda pôde adorar. Então, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1 verso 20 e 21. A oração que agrada ao Senhor precisa ter então os seguintes elementos. 1. Estoraque, espontaneidade. 2. Onisha, profundidade, e 3. Gálbano, quebrantamento. É importante observar que a mobília de maior altura no tabernáculo era o altar de ouro do incenso. E não somente isto, mas que era a mobília considerada por muitos estudiosos como a que ficava exatamente no centro da cruz formada pela disposição do mobiliário no tabernáculo. Juntando estas duas figuras parece claro que o ministério mais elevado aos olhos de Deus e que parece estar no centro de seu coração tem a ver com a intercessão. Isso explica o exercício do ministério de sumo sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo a nosso favor no santuário celestial. O altar de ouro de incenso. Coberturas. Pano azul. É considerado símbolo daquele que é o Senhor dos céus. O primeiro homem,
formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. 1 Coríntios 15 verso 47. Cobertura de couro. Cristo como Filho de Deus encarnado, sem nenhuma beleza para o homem não regenerado. O incensário. O incensário de ouro era especialmente usado no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava com o sangue no lugar santíssimo. Isto representa Cristo levando as orações, incenso, dos santos para além do véu e apresentando-as diante do Pai, com base no que ele é, no que ele fez e no que ele disse. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Hebreus 9 do verso 1 ao 4. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Apocalipse 8 do verso 1 ao 6. O incensário deveria ser de ouro. Incensário de bronze não era aceitável diante de Deus. O capítulo 16 de Números faz menção a incensários de bronze que foram usados por aqueles que se rebelaram contra Arão e foram consumidos pelo fogo. O verdadeiro incenso. Precisamos atentar para o quanto é importante esta peça da mobília para Deus. O ministério mais importante e exclusivo na igreja talvez seja o ministério da oração, súplica e intercessão. Esta é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Quando levamos nosso incenso ao Senhor, todo o nosso ser deve estar envolvido. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 verso 23. Devemos estar saturados e permeados com a fragrância de uma vida de oração, para que o fogo do Espírito possa levar nosso incenso até o céu. Os santos devem orar no Espírito e através do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8 verso 26. Orai sem cessar. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.